Opa! Pessoal, boa noite. Acabei de ficar sabendo aqui que eu não posso girar o meu celular quando eu estiver fazendo uma transmissão ao vivo. Deixa eu contar para vocês. Eu convidei vocês para uma transmissão ao vivo no Instagram hoje, às 20h15, onde eu falei sobre o câncer de mama, os efeitos colaterais do câncer de mama. E eu disse que eu ia fazer, deixa eu arrumar meu lacinho rosa aqui do Outubro Rosa. E eu falei para vocês, opa, ele soltou. E eu falei para vocês, ele acabou caindo, gente, paciência. E eu falei para vocês que eu ia passar no Instagram. Mas lá na hora, eu falei, eu acho que eu vou fazer ao vivo no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. Só que eu virei o meu celular na horizontal e não gravou. Estava ao vivo, mas depois eu vi que não gravou. Então, oi, Tina, agora que eu descobri que apareceu, porque é a primeira vez que eu faço uma live com 2 dispositivos ao mesmo tempo e eu girei o meu celular para o horizontal. Tá sem som? Peraí. Deixa eu ver se eu tava cobrindo. Melhorou o som, Tina? Deixa eu ver. Não, tô aumentando o som. Agora, gente, essa nossa live aqui vai ser bem caseira, tá? Não vai ter nada de muita técnica, porque eu não quis deixar vocês sem um assunto. E nem todo... Não, tá super alto. Tina, me diz agora se você está ouvindo. Porque aqui o meu som tá normal, tá? Dá um retorno pra mim, Tina. Tá me ouvindo? Ouvindo, está? Dá um joinha ou um não. Faz assim, ó. Pelo seguinte, gente. Eu depois descobri que se eu virar o meu celular para a horizontal, eu paro de transmitir ao vivo. Então, eu não quero correr esse risco. Voltei. Bom, é o seguinte. Eu sei que muita gente não tem Instagram. Tem mais alguém aí para me dizer se tá com som agora? Gente, por favor. E a live que eu fiz hoje é sobre os efeitos colaterais do câncer de mama. Tina, tá com som? Alguém dá um retorno para mim? Se tá com som, por favor. Ok? Eu fiz uma live sobre os efeitos colaterais do câncer. Tá, então tá bom, obrigada. Então, gente, obrigada. Tá com som. E como eu sei que nem todo mundo tem Instagram, falei, não, eu vou fazer lá. Também no Facebook, uma transmissão pro pessoal. Porque o assunto é importante, gente. A gente está no Outubro Rosa, que fala sobre a prevenção do câncer de mama. Mas está todo mundo falando sobre prevenção do câncer de mama, né? E o que eu quero falar para vocês aqui agora é para as mulheres que estão com câncer de mama ou que já tiveram câncer de mama ou que nunca tiveram câncer de mama, mas que podem aprender mais sobre a doença.
Para quem não me conhece, meu nome é Regina Fernandes, eu sou psicóloga, ex-paciente de câncer, escrevo sobre dores crônicas, doenças graves e câncer. Tive um câncer de mama em 1999. Por conta dele, eu fiz uma pós-graduação em tratamento de dor crônica, sou pesquisadora sobre doenças graves e dor crônica. E quis fazer essa live, por quê? Por conta da minha experiência pessoal, de todos os estudos de caso que eu faço, de todos os atendimentos, de todas as pesquisas, eu preciso falar para vocês dos efeitos colaterais neuroquímicos, bioquímicos, neurológicos, neurofisiológicos, fisiológicos, que o câncer deixa gravado no corpo das mulheres, nas nossas células, e que interferem nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, na nossa parte cognitiva e na nossa vida de forma geral. Porque na nossa mente, gente, tem um pontinho lá, é o sistema límbico das emoções, e que acaba atuando em todo o cérebro. E ele retém informações importantes do nosso aprendizado emocional. E o câncer é uma doença de alto impacto. Se você leva a doença, sim, Michele, é importante essa explicação. Se você leva essa doença de uma forma positiva, você vai gerar, depois de estar curada, uma continuidade de vida positiva. Se você leva de uma forma negativa, você vai viver uma vida com efeitos colaterais negativos psicológicos, como mais propensão à depressão, menos tolerância à frustração. E isso, como acontece durante o câncer? Aqui eu quero deixar bem claro para vocês que existe uma diferença entre levar o câncer de uma forma positiva e euforia demais. Isto não é levar de forma positiva. Muita euforia, isso não é nada. Legal o otimismo, eu vou superar, ter força positiva, ter fé, isso é importante. Mas muita euforia te tira do equilíbrio, da consciência, do bom senso, de poder parar e olhar para si mesma e repensar os seus comportamentos. Porque quem está muito eufórico está olhando para fora e está tudo bem, está tudo maravilhoso, gente, eu vou sair dessa. Tem muita gente que sai mesmo, mas eu convivi e convivo com pessoas, algumas, que vivem essa euforia do tá tudo bem e, infelizmente, após alguns meses, caem na realidade de que precisa aprender com o câncer e pioram, né? Algumas até vão a óbito. Não por conta da euforia, mas a euforia atrapalha. O que é bom é o bom senso. Seria alguma coisa mais ou menos assim: eu estou com câncer, é uma doença grave, sendo diagnosticado precocemente, as chances de cura são praticamente 100%, porém existe uma pequeníssima porcentagem de câncer descoberto precocemente, que tem uma recidiva, depois não é tratado, ou a pessoa volta a ter um estilo de vida complicado e ela tem uma recidiva e fica grave. Existe uma pequena porcentagem, pequena.
porque o câncer sempre descoberto precocemente, as chances de cura são de 100%, tá? Mas se volta um estilo de vida ruim, esse câncer eventualmente pode voltar. Agora, o equilíbrio é: estou com um câncer. Precoce ou não, é uma doença séria, é câncer. Eu preciso fazer o tratamento direitinho. Eu preciso entender o que aconteceu comigo. Eu preciso aprender tudo o que envolve esse câncer. Ou seja, a gente precisa ter um comportamento proativo, atuante. Não pode ficar à margem do que está acontecendo, porque é uma doença grave que está acontecendo no nosso corpo, né? Pequena, de pequeno grau, médio ou grave, é uma doença que pode se tornar grave e a gente tem que aprender. Tá, Tina, você tá ouvindo agora, que ótimo. Então, pessoal, eu inclusive escrevi um livro, Câncer Renascendo para a Vida, que aborda todos esses tópicos, fruto da minha doença, das minhas pesquisas, do trabalho com outros pacientes de câncer, dessas influências bioquímicas, fisiológicas, neurofisiológicas, e que a gente precisa entender e conhecer. Então, até o título do livro é Câncer Renascendo para a Vida, não é por conta da euforia. Ah, eu tive câncer, gente, mas eu sarei, agora a vida nova, uma boa. Claro, tudo isso, mas com consciência, com aprendizado. E eu sei que tá super tarde, eu quis fazer essa live aqui porque, infelizmente, a que eu fiz ao mesmo tempo com o Stories no Instagram se perdeu. E essa eu vou deixar publicada aqui para vocês poderem ouvir amanhã, ver amanhã com calma e compartilharem. Mas alguns fatores, o câncer, ele tem uma origem multifatorial, biológica, predisposição ao câncer. Por exemplo, na minha família, da minha mãe e das minhas tias, de 7 mulheres, 5 tiveram câncer, tá? Na minha, de mama e ovário, que estão interligados. E também na minha geração, primas. Então, a predisposição familiar é super complicada. Então, a parte biológica, minha genética hereditária, é de risco. Também existe a questão, um outro fator, que a gente encontra na maioria das mulheres que têm câncer de mama ou já tiveram. Perdas importantes na vida. E que ninguém tem culpa de ter tido uma perda importante na vida. Por exemplo, você perde um ente querido. Você não tem culpa de ter perdido um ente querido, mas é uma perda e isso te dá uma tristeza muito grande. Pode interferir, sim, e se a pessoa estiver propensa a ter um câncer, ela pode se desencadear um câncer. Baixa resistência ao estresse. Então, as pessoas que tiveram ou têm câncer, se forem olhar um pouco para trás, passaram por fatores de estresse muito fortes. Então, perdas significativas na vida, estresse em nível grau forte, propensão biológica, são fatores, componentes que desencadeiam um câncer de mama. Isto significa que é preciso aprender com o câncer, é preciso olhar para esse câncer, é preciso sim ir buscar entender na sua vida o que é que estava acontecendo antes de você ter um câncer. Deixa eu olhar, não é só a euforia do eu vou sarar e tudo bem. Eu vou sarar e tudo bem, mas deixa eu saber o que aconteceu comigo antes do meu câncer aparecer. Que é para ele não voltar mais ou eu diminuir muito as chances desse câncer retornar
depois que se fizer o tratamento inteirinho, direitinho, e não ter mais recidiva. Estilo de vida. Um ambiente altamente estressante pode sim provocar uma recidiva de câncer. Então, voltar a ter estresse alto, viver em um ambiente extremamente hostil, agressivo, estressante, pode gerar uma recidiva? Eventualmente, pode. O papel de mulher atuante no sentido de viver aprendendo com as suas próprias experiências é muito importante, não é diferente com o câncer. Novamente eu volto a dizer, quando eu falo no meu livro Câncer Renascendo para a Vida, não é porque, uau, gente, olha, o câncer abre a gente para uma outra, abre. Se você aprender com este câncer, se você colocar a mão na massa e souber o que aconteceu com você e que agora você, consciente disso, vai cuidar para que não volte a acontecer mais, pelo menos dependendo de você. E outra coisa, não caiam na bobagem de acreditar que a gente faz câncer, que raiva gera câncer, que mágoa gera câncer. Ah, não pode guardar mágoa, não pode guardar raiva. Você não pode guardar sentimento nenhum. Você tem que expressar todas as emoções para ter saúde, porque toda emoção guardada vira uma doença, numa psicopatologia. Emoção guardada, você não coloca para fora, ela se concretiza no corpo como alguma doença. Mas isso não é para gerar a culpa de que você, eu sou uma pessoa raivosa, magoada, eu guardo as coisas, eu fico ressentida, então foi por isso que eu tive um câncer, eu que fiz. Nada disso, isso é bobagem. Ninguém gera, ninguém faz câncer. O câncer acontece. O que você pode é daqui para frente cuidar da sua vida mais consciente dos fatores que geraram este câncer. E como agora fazer para evitar que ele volte. Aí sim você pode participar, tá? Eu tenho pacientes com câncer ou que tiveram câncer, por exemplo, depois que perderam um filho, perderam o pai, a mãe, um irmão muito querido, um companheiro. Eu tive o caso de uma pessoa uma mulher que teve um câncer de mama depois que a casa dela incendiou. Teve um incêndio na casa dela, ela perdeu a casa inteira, com tudo que tinha dentro. E meses depois, ela teve um câncer de mama. Foi uma perda muito significativa para ela, tá? Ela teve culpa, não teve culpa da casa ter tido, ela não botou fogo na casa, foi um curto-circuito. Então, nós somos suscetíveis a perdas e elas nos deixam muito tristes e nós não podemos evitar essa tristeza, nós temos que viver essa tristeza. Agora, nós podemos aprender aí, depois de entender isso, como lidar com os agentes estressores, como desenvolver recursos de enfrentamento ao estresse, como sermos mais resistentes às frustrações da vida, tá? Isto é com todo ser humano. E o câncer, quando ele vem, e se a gente olhar para trás, e se a gente olhar para nós mesmos, para o nosso interior e entender o que aconteceu antes do câncer, a gente pode, aí sim, daí para frente, pensar o que a gente pode mudar para ter uma vida melhor. Isto é um aprendizado com consciência, tá?
Então, eu estou falando aqui, aproveitando o Outubro Rosa como uma prevenção de recidiva de câncer, para que as mulheres que nunca tiveram um câncer poderem aprender, ouvir e com este aprendizado agregar mais valor à sua vida. E quem nunca teve um câncer pode nunca ter um câncer mesmo, se Deus quiser, e a vida ser generosa nesse sentido, e espero que seja. Mas a gente precisa sim aprender com o câncer para renascer para uma nova vida, tá? Então é importante entender o que significa este renascimento. Eu vejo muito nas redes sociais, nos grupos com câncer, alguns casos de muita euforia e pouco aprendizado. E algumas mulheres que dizem que aprenderam com o câncer, aprenderam mesmo, eu percebo pelos comentários que aprenderam. Outras não aprenderam. A fé é importante. Algumas mulheres colocam a sua cura somente à fé. Elas, sim, a fé ajudou a curar, por quê? Porque elas mudaram os comportamentos, os sentimentos, os pensamentos por conta da fé. Tá? Então, a religião é importante, a espiritualidade é importante, mas a consciência de si mesma, do seu corpo, dos seus sentimentos e das suas emoções também é muito importante. E aprender com isso é muito importante. Então, você precisa aprender a olhar para dentro de si, sem medo, porque tem gente que tem medo de olhar para si mesma. Tem mulher que tem medo. Ela prefere ficar no papel ou de vítima ou na euforia de que foi uma bobagem, passou, graças a Deus, acabou, nunca mais vai voltar, ou Deus me curou e nunca mais vai voltar, né? Existem milagres, sim, os próprios médicos, eles relatam que existem milagres, eu relato isso no meu livro também, de médicos que falam, olha, eu não posso fazer mais nada por você. A medicina não pode fazer mais nada. Aí a paciente pergunta, doutor, o que eu faço? E ele responde, peça a Deus, o próprio médico. Existem relatos de mulheres que se curam mesmo. E o médico diz, pela medicina, não sei se foi. Talvez tenha sido por Deus. Então, eu estou sendo, assim, bastante pé no chão com vocês, tá? Não caiam na bobagem também de eu não vou fazer nada e vou colocar nas mãos de Deus. E nem na euforia de que eu estou curada, tudo bem, eu não preciso aprender nada. Isso foi uma bobagem que passou pela minha vida e acabou. Não, não foi uma bobagem. Você tem que olhar para ela e tem que aprender, tá? Sem medo do que vai encontrar. Porque sabe quando você está olhando para a parede e parece que você está olhando um monstro? Você fala assim, gente, tem uma sombra de um monstro na minha parede. Tem uma sombra de um elefante na minha parede. Deve ter um elefante atrás de mim. E morre de medo de olhar para trás. Aí chega uma hora que você junta toda a tua coragem. Quando você olha para trás, você vê que é a sombra de uma escultura no seu móvel, que é a escultura de um móvel que tem atrás de você, que está fazendo aquela sombra na parede do elefante ou de um monstro. Você fala, puxa, que bobagem, ainda bem que eu olhei para trás e vi que era a minha escultura. Temos que ser um gigante, é isso aí, Dora. Então, era só uma escultura em cima do seu móvel, atrás de você, que estava fazendo a sombra do monstro na parede. É mais ou menos como olhar para dentro de si mesmo. A pessoa morre de medo porque ela acha que não, eu não vou olhar para dentro de mim porque eu vou encontrar coisas que eu não vou saber como lidar. Não sabe como lidar? Procura ajuda de um profissional, mas vai lidar com isso.
Desmistifica o monstro e você vai ver que não tem monstro nenhum, que o que você vai encontrar dentro de você é de fato cura e vida com saúde, com muito menos risco do que você tinha antes. Então, nada de papel de vítima, nada de euforia, eu morro de pavor. Eu não posso intervir muito nas redes sociais, em alguns comentários, porque eu até nem tenho esse direito, às vezes eu posso me tornar invasiva. Mas quando eu vejo muita euforia, eu também fico preocupada. Eu tive uma paciente de câncer de mama, que quando ela começou, ela estava indo muito bem mesmo. Inclusive, ela estava com o tumor diminuindo, ela estava fazendo quimioterapia, o tumor estava diminuindo, ela ia ser operada, ela já estava com a cirurgia marcada, porque o tumor estava pequenininho. Talvez nem precisasse depois de mais químio, de mais rádio, de mais nada. Ela entrou na euforia. Ah, agora acabou, já tô curada. Não preciso de saber mais nada. O que eu tinha que saber, eu já sabia. Eu agora vou vencer essa porcaria desse câncer, dessa droga desse câncer, que eu nem sei por que eu tive. Ela entrou na euforia. Eu sou maior do que isso, graças a Deus, isso não é nada. Infelizmente, esta minha paciente, ela veio a óbito 3 meses depois. Nem eu, nem os médicos acreditávamos, porque ela estava em processo de cura. Então eu tenho medo de euforia sem consciência. A alegria de descobrir que você está evoluindo, está aprendendo, Olha, Regina, eu estou aprendendo, eu estou me curando do câncer, mas consciente, com aprendizado. Sabe, aquela situação que me deixava nervosa, com estresse, não me deixa mais. Eu consigo lidar agora muito melhor. Eu consigo reverter a situação. Isso me deixa feliz, porque eu sei que essa pessoa, ela está se curando por dentro e por fora. O corpo está sendo curado, a mente está sendo curada, ela está ficando mais fortalecida emocionalmente. Porque o que é o meu trabalho hoje? O meu trabalho é ajudar as pessoas com doenças graves, como câncer, diabetes e com dores crônicas, a ficarem mais fortalecidas psicologicamente. E mais fortalecidas psicologicamente, elas favorecem muito mais a cura para sempre, né? Ou uma sobrevida. Então, é isso o que vale. E também não gosto de ver nas redes sociais aquelas mulheres no papel de vítima. Porque no papel de vítima, elas não vão poder nunca desmistificar o monstro. Elas vão ficar sempre olhando para a parede e achar que aquela sombra que elas estão vendo é um elefante que está atrás delas. E elas não vão ter a chance de se curar efetivamente. Entenderam? Então, por isso que eu fiz questão, gente, de vir a essa hora para vocês. Para que vocês não percam a oportunidade, porque quem não está no Instagram não vai ver o Stories, porque o Stories em 24 horas ele some, e aí vocês não teriam contato com essa live de novo. Então eu falei, não, vou lá, vou voltar, vou gravar, vou deixar publicada e quero pedir a vocês que compartilhem essa live o máximo que vocês puderem. Vamos aproveitar a campanha do Outubro Rosa, porque o que nós estamos fazendo aqui também é prevenção. Prevenção no sentido de orientar as mulheres que já tiveram ou estão com um câncer de mama, ou aquelas que nunca tiveram, mas que elas também possam aprender mais. A gente
Aprender é sempre bom, conhecer só agrega valor, só soma. Então eu quero pedir para vocês, gente, compartilharem muito, compartilhem. Peçam para suas amigas, parentes, compartilharem. Vamos levar essa informação para um maior número de mulheres, para que a gente tenha não só um outubro rosa, mas todos os meses do ano rosa, para que a gente diminua efetivamente o índice de mulheres que ainda vão a óbito, ainda morrem por conta de câncer de mama. Esse ano, gente, celebridades, nós tivemos aí informações de celebridades que morreram com câncer de mama. Não é verdade? Não foi por falta de dinheiro, de bons hospitais e de bons tratamentos. Então, o índice ainda de mulher com câncer de mama que vai a óbito, que falece, é grande. E o índice de mulheres que têm câncer de mama é imenso por conta de falta de prevenção. Tem mulheres que ficam 5 anos sem fazer uma mamografia, uma ou ultrassonografia, após os 35 anos, após os 40, após os 50, enfim. É preciso cuidar, é preciso prevenir. Só nós, mulheres, podemos fazer isso por nós mesmas. Só a gente, porque não tem nenhum médico tomando conta da gente o dia inteiro. Olha lá, toca sua mama, vai lá, vai fazer o exame. É a gente que tem que cuidar disso, tá bom? Então, bora compartilhar? Bora levar isso para frente? Vamos fazer cada uma a nossa parte nesse outubro rosa? Todas nós podemos ajudar. Todas nós podemos contribuir do nosso jeito. E se o jeito de vocês é compartilhando essa live, vamos contribuir, vamos ajudar muitas mulheres com câncer de mama, ou as que já sararam para que não voltem a ter, e para aquelas que são predispostas a ter um câncer de mama, não tenham, porque vão poder aprender um pouco mais. Eu volto a fazer outras lives até falando um pouco mais sobre cada fator do câncer de mama, tá bom? Para que a gente acabe com esse número grande de mulheres ainda vítimas dessa doença ruim. Ela é ruim, sim. Câncer não é bonzinho, não, gente. O título que eu dei ao meu livro Câncer Renascendo na Vida não é porque eu sou amiga dele, não. É porque foi através dele que eu aprendi também muita coisa sobre a minha vida. Mas o câncer não é nosso amigo, tá? Ele é traiçoeiro e a gente tem que combatê-lo. Mas a gente combate o inimigo conhecendo o inimigo, né? A gente não combate o inimigo de outra forma. A gente só combate o inimigo ficando mais forte do que ele. E a gente só fica mais forte do que o inimigo quando a gente se fortalece, certo? Não é colocando na mão do outro, é assumindo a vida nas suas próprias mãos. Tá legal, queridas? E queridos que também estão aí assistindo para compartilhar com as mulheres, mães, irmãs, esposas, filhas, amigas, enfim, com as mulheres que convivem com vocês. Um beijo, obrigada por estarem comigo até essa hora tão tarde, tá bom, gente? Nossa, amo vocês, muito obrigada por estar aqui, tá? Tchauzinho, durmam com Deus, boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau.